Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Daldelast, sou médico e esse é o nosso canal aqui no YouTube para falarmos sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, estamos em meio a uma série de vídeos falando sobre proteínas e aminoácidos. Já falamos sobre whey protein, proteína vegetal, glutamina, carnitina e na sequência vão ter alguns outros vídeos aí falando sobre creatina, BCA. Só que eu parei essa sequência para fazer um vídeo aqui no meio da sequência de aminoácidos, um vídeo extra. Por quê? Porque, como eu já disse, eu leio todos os comentários que vocês escrevem. Eu não respondo por questões óbvias e éticas, mas eu leio. E a partir daí eu vou tirando ideias de vídeos que eu posso fazer para sanar as dúvidas de vocês. E falando sobre proteínas e aminoácidos, muitas pessoas estão falando, comentando, perguntando sobre a questão de composição corporal. Por quê? Porque quando eu falo em aminoácido, por mais que o aminoácido pode ter função imunológica, função de melhorar síntese de neurotransmissor, aminoácidos eles são utilizados para a síntese de tecido muscular também. Então as pessoas perguntam muito, fazem muito essa associação em relação a aminoácido e peso, e músculo, e composição corporal. Então por que hoje eu saí daquele consultório onde vocês já estão acostumados, eu uso o meu quadro para dar aulinha para vocês, e hoje eu estou aqui então na sala de avaliação da clínica. Por que isso? Porque eu quero, de uma vez por todas, quebrar a relação que muitas pessoas têm em tentar analisar qual é o peso que uma pessoa deve ter baseado na sua altura. Doutor, eu tenho 1,70 m, qual é o meu peso ideal? Essa pergunta eu já cansei, já perdi as contas de quantas vezes eu ouvi isso. E é impossível de responder essa pergunta. Por quê? Porque quem está questionando sobre isso, eu entendo o porquê dessa pergunta, porque está baseado num modelo de cálculo que chama IMC, que quer dizer Índice de Massa Corporal, IMC. O IMC ele usa o peso sobre a altura ao quadrado, ou seja, faz um cálculo usando o peso e a altura e a partir daí vai vir um número que vai ser o IMC, E a gente vai usar ele para determinar se a pessoa está bem, se essa pessoa está em sobrepeso, se ela está obesa ou se ela está em obesidade mórbida. Eu concordo que se você não tem ferramenta nenhuma para avaliar uma pessoa, o IMC é o mais fácil, Porque eu boto um paciente numa balança, encosto ele na parede, faço a medição da altura e eu tento estabelecer essa relação. Só que esse índice de massa corporal, ele tem muitos vieses, muitos erros, porque eu não consigo, com esse cálculo, considerar alguns fatores importantes, como por exemplo, o biotipo da pessoa. Existem pessoas que têm estrutura óssea muito larga, muito pesada, aquela pessoa com quadril largo, esqueleto largo e muito osso. Osso pesa. E também eu não consigo saber se essa pessoa que eu pesei, Por exemplo, eu pesei uma pessoa de 85 quilos. Eu não consigo saber se essa pessoa ela tem predomínio de massa muscular ou predomínio de tecido adiposo. Eu vou mostrar para vocês então fotos de algumas pessoas. Por exemplo, essa pessoa aqui provavelmente está com o peso próximo aos 100 quilos. Só que vocês estão vendo que essa pessoa está com excesso de gordura, tá vendo? É uma pessoa obesa, 100 quilos e obesa. Vamos olhar essa outra foto aqui, Agora essa foto, uma pessoa que provavelmente está com seu peso próximo a 100 quilos, mas ela tem massa muscular extremamente atlética, uma pessoa que treina, que faz musculação, que exercita sua musculatura. Bom, então, olhando essas duas fotos e entendendo que essas pessoas possam ter a mesma altura e o mesmo peso, vocês já vão começar a entender que o IMC não funciona. Porque eu posso correr o risco de pegar essa pessoa extremamente atlética e achar que ela está em sobrepeso, porque o peso dela é alto, Só que é alto às custas de um tecido nobre, que é o tecido muscular. Então já imaginou se eu uso o IMC, por exemplo,
para calcular, para direcionar a dieta dessa pessoa? Eu posso pegar esse atleta aí de musculação e achar que ele precisa de uma dieta de emagrecimento. Então o nutricionista não pode usar isso como algo factível, né? Algo que possa direcionar o seu trabalho. E é justamente por isso que eu não falo de peso ideal. Então agora vocês vão conhecer uma outra nomenclatura que é muito mais inteligente de se usar, porque aí sim você consegue saber o que você precisa fazer com o teu paciente. A gente fala em composição corporal ideal. Por que composição corporal? Porque o corpo ele é composto por tecidos, por ossos, por músculo, por gordura. E é essa composição corporal que determina se o paciente tem saúde ou não. Então, para isso, a gente conhece, vou mostrar aqui para vocês, ó, isso aqui é chamado como plicômetro ou adipômetro, né? Que é o aparelhinho que a maioria dos nutricionistas usa. Ó, aqui a gente tem dois tipos diferentes de aparelhinhos que têm a mesma função, que isso daqui é usado para pinçar as dobras, né? Dobras de gordura. Existem vários protocolos de 5 dobras, de 7 dobras, né? Que você vem aqui, você pinça a gordura do tríceps, a gordura do abdômen, a gordura da coxa, e aí você lança isso num software ou você mesmo calcula e você vai determinar qual é o percentual de gordura que o seu paciente tem, qual é o percentual de massa muscular que esse paciente tem, e aí você vai fazendo o acompanhamento a partir desses números. Hoje em dia a gente tem aparelhos mais modernos e eu estou aqui mostrando para vocês. Isso aqui é um aparelho que chama bioimpedância, então é um exame chamado bioimpedanciometria, onde o paciente sobe aqui, ele coloca os pés numa plataforma de metal, ele vai segurar em cada mão, ele segura essa haste, né? São duas hastes que o paciente segura. Aqui nessa haste tem também, como vocês podem ver, metais, né? Então eu seguro aqui, fechando então uma corrente elétrica que vai passar pelo meu corpo e vai fazer a leitura através da minha distribuição de água. É pela distribuição de água do meu corpo que a bioimpedância vai fazer essa leitura e vai imprimir então um laudo que eu já vou mostrar para vocês que vocês entendam um pouquinho melhor. Bioimpedância, por muitos profissionais da área da saúde, principalmente alguns nutricionistas, não é bem visto. Por quê? Porque os primeiros aparelhos de bioimpedância não eram muito precisos. Aliás, ainda hoje são vendidos alguns aparelhos que não têm precisão, né? E é muito lógico de entender que existe diferença entre os aparelhos, porque, na verdade, você consegue comprar um aparelho de bioimpedância por R$1.000, por exemplo, que é um aparelho que você consegue ter em casa, a gente chama de doméstico, né? Tem gente que tem atrás da porta do banheiro, guarda uma balancinha com bioimpedância. E você consegue comprar um aparelho de bioimpedância de mais de R$100.000. Então, poxa, é óbvio que o de 1.000 e o de 100.000, eles vão trazer números diferentes, né? Eles vão ter ele vai ser mais fiel no resultado, né? A gente chama isso fidedigno, falamos isso em relação aos exames, né? Esse é um aparelho mais fidedigno do que o outro. Esse é o termo que a gente usa. Esse aqui é um aparelho de bioimpedância, um dos mais modernos, que faz inclusive uma leitura precisa de gordura visceral. O que é a gordura visceral? Vou mostrar aqui, já tem o linkzinho para você assistir o vídeo que eu fiz sobre gordura visceral, que é uma gordura interna à cavidade abdominal, né? Por isso que eu gosto da bioimpedância, a gente usa ela aqui na clínica, porque esse aparelhinho ele não consegue fazer uma mensuração adequada da gordura visceral, que é a gordura maléfica do corpo, causadora do processo inflamatório, que leva a diversas doenças que a gente conhece, como infarto, como câncer, como doenças neurodegenerativas e também, obviamente, o diabetes. Bom, então, a cada consulta que o paciente retorna, colocamos o paciente aqui nesse aparelho, o software fica no computador, é um aparelho de fácil administração e em 5 minutos o paciente já tem o resultado. O que a gente tem que entender
em relação a isso. Por que eu não posso mais usar o IMC e eu preciso usar a composição corporal? Porque a partir daí, dessas informações, eu consigo direcionar com mais precisão o tratamento do paciente no que diz respeito à dieta, né, plano alimentar, e também ao que diz respeito à atividade física. Por quê? Porque a balança de bioimpedância, ela traz um índice que me ajuda muito o profissional que vai calcular a dieta, que é o índice da taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? O nosso corpo ele tem uma velocidade de queima, vamos falar assim, né? De processamento, de produção de energia. E essa velocidade ela tem que ser utilizada como informação para eu saber quanto que eu tenho que dar de alimento para esse paciente. Qual é a taxa metabólica basal do paciente e qual a atividade física que ele vai fazer. Porque o nome já diz, ó, taxa metabólica basal. Basal quer dizer o quê? No repouso. Né? Se esse paciente não fizer nada, qual é a taxa que ele queima no repouso? E a partir daí eu vejo qual é o tipo de atividade física que o paciente faz, porque eu mais ou menos consigo calcular quanto que ele gasta de caloria a cada treino dele, e o profissional que está calculando a dieta, que é o nutricionista, ele vai fazer esses ajustes, ele vai adequar isso à dieta, né? Então, por exemplo, se eu pego um paciente aqui que está eu percebo que é um paciente com 60 anos, 65 anos, que nunca realizou atividade física, ele sobe na balança de bioimpedância e eu vejo que ele tem pouca massa muscular. Bom, eu vou direcionar esse paciente para musculação, ele precisa fazer um trabalho de hipertrofia, vou fazer uma dieta de hipertrofia, né? Então isso tudo são informações que a gente consegue coletar a partir dessas medições, que pode ser tanto com o aparelho de bioimpedância, quanto usando o plicômetro, que é um bom método, tá? Não falei que isso aqui não funciona, é um bom método para quem sabe utilizar, porque tem uma certa dificuldade aqui, quando você vai fazer a prega da gordura, em saber pegar só a gordura, não pegar também um pouco do músculo. Então, assim, quem treinou, quem sabe mexer no plicômetro, é um belo de um aparelho e é uma boa maneira de analisar a composição corporal do seu paciente. Bom, esse aqui é o exame que eu falei para vocês, que é impresso após a realização do exame de bioimpedância. Ó, vamos fazer uma análise para entender as informações que ele pode nos trazer. Aqui o nome do paciente, eu risquei, obviamente, mas ficaram as informações. Ó, sexo masculino, 67 anos de idade, 1,71 m de altura. Bom, o que a gente vai recebendo de informação? Temos aqui o peso do paciente, 80 quilos, massa muscular, peso em quilogramas, ó, em quilogramas o peso de massa muscular do paciente, 38,5 kg, e em quilogramas também o peso da gordura, 10,7 quilos. Aqui abaixo a gente vai ter o percentual de gordura, daí já não é mais em quilos, é em percentual, ó, 13% do corpo do paciente é composto por gordura. Esse aparelho, ele faz uma estratificação da massa muscular, olha aqui, ó, análise de massa muscular, análise de massa magra segmentar, que é a massa muscular, né? Separado por braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita, perna esquerda. Então aqui, ó, o que seria o normal para esse paciente, considerando a idade dele, o peso dele, seria estar dentro desse quadrinho. Só que como esse paciente ele não é normal, porque ele é um paciente que faz atividade física, e hoje isso já não é nem considerado normal, né? Porque o comum é ser sedentário, ele fugiu do padrão que seria considerado normal. Então olha aqui, ó, nos braços bastante massa muscular, no tronco e nas pernas menos. Então aqui eu também consigo entender que esse paciente precisa dedicar um pouco mais de foco para as pernas, para manter uma linha mais homogênea. Bom, aqui também análise de gordura segmentar, onde eu tenho braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda.
A linha do normal aqui seria essa linha aqui, ó, dentro desses dois risquinhos. Olha aqui, ó, tá? Então, o paciente está com pouca gordura e todo dentro desse linear. Como eu comentei antes, uma das partes mais importantes, principalmente eu trabalho com obesidade, é a área de gordura visceral, aonde eu tenho aqui a medição de uma forma precisa, pois a bioimpedância trabalha, essa que eu mostrei para vocês agora há pouco, trabalha com 7 fases, então ela consegue medir com uma forma muito precisa o nível de gordura visceral. Bom, aqui embaixo a gente tem o histórico do paciente, ou seja, esse exame ele foi realizado no dia 25/6 e foi na segunda consulta deste paciente. Ó, no dia 11/3 foi a primeira consulta, o paciente chegou aqui pesando 91,4 kg e hoje ele chegou com um peso de 80,2 kg. Ele perdeu mais de 10 kg de peso total. Porém, ele era um paciente sedentário e começou a fazer atividade física. Então, olha aqui, a massa muscular dele em quilos aumentou de 35,5 kg para 38,5 kg. Ou seja, é um paciente que teve um resultado incrível, porque ele diminuiu mais de 10 kg de peso, sendo que mesmo perdendo peso, ele ganhou 3 kg de gordura. Então, ele perdeu, ele ganhou mais de 3 kg de massa muscular, não de gordura. E ele perdeu muita gordura, que quando a gente vem aqui para mensurar em percentual de gordura, olha aqui, saiu de 30% do seu corpo composto por gordura por 13% do seu corpo composto por gordura. E o mais bacana é aqui, ó, quando a gente volta a analisar a gordura visceral, o antes e o depois. Esse aqui foi o primeiro exame, ó, vamos ver, o mesmo paciente, ó, vou mostrar para vocês, ó, masculino, 67 anos, 1,71 m, ó, mesmo paciente, comparando o quanto ele tinha de gordura visceral, olha como diminuiu. Isso aqui foi o maior benefício do tratamento dele, porque foi justamente essa diminuição expressiva de gordura visceral que possibilitou que ele melhorasse seus índices de colesterol, de glicose, triglicerídeo. Ele diminuiu inclusive a resistência insulínica que ele tinha. Tá? Um paciente que voltou, obviamente, relatando que está se sentindo muito melhor. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido então como que vocês devem a partir de hoje buscar saúde. Não mais com balança, não mais com o peso, porque fica muito difícil de você saber qual é o seu peso ideal só olhando aquele númerozinho em quilogramas. Você precisa saber como é que está a tua composição corporal. Se você nunca passou por um nutricionista, nunca buscou esse entendimento, eu recomendo que sim, você agende uma consulta com o nutricionista da sua cidade, que você seja avaliado por um profissional que saiba fazer essa análise para você entender como que o teu corpo deve estar alinhado, equilibrado para que você possa chegar numa terceira idade, né? Buscar uma longevidade com autonomia, com musculatura suficiente no corpo e sem carregar uma bagagem de gordura desnecessária. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá um likezinho, compartilha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. E também você pode se inscrever. Aqui abaixo do vídeo tem um link que você pode acessar e se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebem gratuitamente conteúdo exclusivo do canal toda semana. Fica aqui o meu muito obrigado. Namastê!